Beleza, beleza. Estamos online, então. Já temos aí um pessoal até nos esperando já. Opa, que bom. Hoje, já chegamos Chegou chegando. certinho do horário Nova aqui. ideia. Eu quase que eu não consegui chegar certinho no horário, mas deu certo. Vou colocar aqui na tela e aí a gente vai batendo papo, vai Isso. conversando, né? Vamos trocando uma ideia. Eu vou colocar aqui na tela a primeira pergunta e aí nós vamos falando. Pergunta: como projetores, somos potenciais vítimas de assédios. Entretanto, ainda tenho dúvidas de como me proteger e o que fazer, tanto no físico como no extrafísico. Poderiam me ajudar? Começa aí, Alexei, que eu vou, enquanto isso, estou arrumando meu áudio aqui. Certo. Bom, é interessante lembrar que o assédio sempre existe. O que as experiências fora do corpo nos mostra é que ele está acontecendo, porque às vezes a gente não tem essa percepção, ele acontece e a gente passa despercebido. Então, o que essas experiências nos abre é essa realidade, né, dessa questão do assédio que sempre ocorre de uma forma ou outra, até mesmo fisicamente em alguns aspectos, extrafisicamente em outros. É algo natural aqui no nosso planeta, nessa nossa vivência, né? E eu diria que para nos ajudar, né? Eu falo nós, porque todo mundo passa por esse processo. Eu penso que basicamente a gente tem que realizar um esforço para manter assim uma certa passividade mental, né? Um estado de espírito, vamos dizer assim, de personalidade positivo, né? Na medida do possível, manter um bom humor, né? Manter os pensamentos equilibrados. Então, eu acho que isso faz com que a gente fuja de uma faixa psíquica, mental, meio cabulosa, meio complicada, né? Então é um esforço que eu acho que tem que partir de nós, buscar coisas positivas na vida, ver sempre o lado, né? Ter uma atenção pelo lado positivo das coisas. E então eu acho que é uma questão de uma filosofia de vida também, né? A busca por isso. Opa, parece que eu saí do ar. A busca é como uma filosofia de vida. Eu acho que é uma prática que a gente deve buscar no dia a dia e é algo difícil para todo mundo no sentido de que todos nós estamos buscando essa passividade, esse equilíbrio. Então é uma tarefa diária, um exercício diário. Eu sempre digo que não existe uma regra mágica, né? Eu pelo menos penso dessa maneira, uma técnica infalível, e se existisse a gente estaria feito, né? Era só pegar aquilo e fazer aquela. Mas eu penso que é isso, é basicamente uma atitude mental, uma maneira de ver as coisas que nos deixa numa faixa mais equilibrada. Mais ou menos por aí. Beleza. Eu penso por aí também, né? Primeiro de tudo, a questão toda da bioenergia passa justamente pelo nosso padrão de pensamento, né? Sim. Então, de acordo aí com como a gente vibra, é que a gente vai acabar atraindo determinadas energias. Isso é o básico inicial mesmo, né? Concordo contigo. Eu estava comentando ali quando caiu tudo que a questão da proteção, né, que a gente busca para realizar as nossas práticas, ela varia muito de cultura para cultura, de religião para religião, de seitas, de grupos esotéricos, depende do que você participa, né? Por exemplo, dentro do esoterismo é muito comum o pessoal fala do tetragramaton, né, aquele símbolo que tem a estrela de 5 pontas, né? Dentro da cabala a gente faz um ritual de proteção também, né? Usando a estrela de Davi. Inclusive, no judaísmo, o pessoal tem o costume de, todas as manhãs, quando acorda, fazer a lavagem das mãos, porque diz que, ao retornar para o corpo, quando você tem interações que podem ser negativas,
as energias se acumulam nas mãos, e aí eles lavam as mãos para tirar essa energia negativa. Enfim, existem várias tradições, né? O importante é, na verdade, como tu vibra em tudo isso, né? Como tu coloca teus pensamentos em tudo isso. Aí sim é que vai fazer a grande diferença, né? Então, por isso que a gente enfatiza aqui a questão do pensamento elevado, né? Isso vai fazer uma diferença gigantesca. Vamos ver mais aqui. Boa noite, a Maria. Boa noite. Vamos ver o que ela diz ali. Vi um vídeo que falava de uma técnica de viagem astral que consiste em ir dormir e pôr o celular para tocar a cada 20 minutos. Vamos ver se ela fala mais coisa aqui. Dizia que 1 hora você acorda em paralisia do sono ou tem um sonho lúcido que pode transformar em viagem astral. Alguém já tentou isso? Funciona? Diga ele, o que tu acha? Olha, comigo, lá no meu início, né, aos 19 anos, ocorria muito de eu acordar às 3 horas da madrugada, era meio que pontual. Olha que eu nunca gostei de acordar de madrugada, sempre fui muito bom de dormir mesmo, principalmente nessa época quando a gente é mais jovem, né? Parece que o sono é pesado. Mas houve um período comigo que eu dava 3 horas, acordava, olhava no relógio e, caramba, de novo. Aí eu já sabia que acontecia alguma coisa. E era meio que interessante, né? Eu tenho minhas hipóteses, né, dessa questão. Mas era justamente onde ocorria as experiências, porque num primeiro momento, naquelas horas iniciais, eu descansava o corpo, acordava e quando eu voltava a dormir, entrava em catalepsia projetiva, ocorria sons intracranianos e tudo mais. Então eu penso que existe essa técnica e eu passei por ela involuntariamente. Comigo muita coisa aconteceu involuntário, né? Mas em 10 minutos, acho que, não sei, comigo acho que não ia funcionar muito bem, não. Ia ser meio incômodo, sabe? Eu penso de programar, se eu fosse fazer hoje, né? Realmente nesse horário das 3 da madrugada que me ocorria. E aí você acorda, né? Mexe um pouco, depois a hora que você volta a dormir é um outro momento. Você já descansou o corpo, já está até em alfa, né? Fica até naquele momento mais propício a fazer uma meditação. Parece que tudo melhora, porque você já teve aquele boa parte do sono necessário para o corpo. Então, agora 10 e 10 minutos deve ser meio incômodo isso. Sabe que o Luiz Alberto Matos tinha uma técnica semelhante a essa, só que ele deixava o braço assim, né, na vertical, conforme ele ia relaxando, dava aquele solavanco, e isso ia também produzir a experiência dele, né? Ele tem uma técnica lá que ele... E funciona mesmo, né? Dependendo... Funciona. Porque acaba te levando ali ao estado hipnagógico, né? Sim. Aí quando tu tá com o braço levantado, né, quando tu entrar naquele período de sono, o braço vai cair e tu dá aquele despertar, né? É justamente então, manter o limiar, né? Para manter o limiar. Né? Exatamente. Sabe que eu acabei passando por essa técnica que ela fala aí, né? De acordar picado, assim, várias vezes, involuntariamente, porque eu tive um distúrbio do sono, que é a apneia. Eu tive a apneia do sono. Sim. Isso. Eu tive a apneia do sono e aí acontecia de eu ter o sono todo ele picado. Assim, eu acordava várias vezes durante a noite. E outro dia eu tava quebrado, né? Eu tava morto. Nossa, né, no outro dia. Prejudica, eu não né? descansava. Mas eu não sabia o que era. E acontecia o quê? Nessas quebradas que eu tinha de picar o sono, eu acabava entrando naturalmente em catalepsia, etc., estado hipnagógico, dava vibração, né? E eu acabava tendo projeções bem curtinhas. Sim. Tinha as projeções bem curtinhas, né? Saía do corpo e aí eu retornava por causa da respiração, me trancava a respiração, né? E eu voltava pro corpo. Então, aí eu tive que até buscar, né, tratamento para essa questão da apneia. E foi muito difícil. Foi muito difícil.
porque me botaram aquele, como é que chama, o CPAP para dormir, que é tipo uma máscara que tu coloca e ela vai no nariz e ela joga ar para dentro do nariz para que você não entre em apneia. Né? Então, quando você começa a entrar em apneia, ela joga mais forte o ar para dentro do nariz e aí você continua a respiração e não entra em apneia, né? Tem um sono mais tranquilo. Só que para fazer uma adaptação para esse tipo de coisa, caramba, é terrível no começo, né? Porque tu tá com algo te jogando ar o tempo inteiro para dentro, natural, né? Tu acaba, não é natural, e tu acaba muitas vezes se sentindo meio afogado. Né? Eu tive até uma projeção por causa desse aparelho que eu coloquei. Eu tava deitado e aí ela começou a me jogar ar, eu dormi, né? E veio todo aquele monte de ar assim, e eu me senti, saí para fora do corpo. Né? E comecei, fiquei flutuando em cima assim. E eu disse, caramba, né? Por causa da máquina essa, né? E depois retornei. Porque são coisas que não são, no começo, tu não tem um sono natural, né? Então acaba que você vai entrecortando o sono e entra nesse tipo de experiência. E você que está mais acostumado a ter as experiências fora do corpo, acaba sentindo as vibrações, etc, etc, né? Então eu acabava tendo várias projeções picadas, né? Devido a esse processo aí. Que não era saudável, no fim das contas, porque realmente eu ficava muito cansado no outro dia. Nossa, não era legal, sabe? Não era legal. Então, assim, esse tipo de técnica funciona, só que é muito cansativo, né, gente? Não é saudável, né? Mas se for fazer uma vez na semana, sei lá, né, tudo bem, né? Até, né? Tudo bem. Mas não é uma técnica para ser feita com frequência, né? E existem técnicas melhores para se fazer. O que dá para fazer, sim, né? Até vou fazer um vídeo. Eu já estava planejando aí um vídeo para o meu canal sobre aquela técnica que você desperta durante a madrugada, né? E aí você faz todo o procedimento. Mas aí tem todo um porquê de ser feito. Eu vou explicar depois com bastante calma no vídeo, né? Porque tem um ciclo de sono, né? Que tem os estados do sono. Aí você vai ter aquele ciclo do não REM, da pedagogia, do não REM, do sono REM, né? Onde você começa a ter os sonhos, etc. E esse ciclo, ele ocorre cerca de 5 vezes por noite, para todo mundo, né? Normal, para todos nós. E a gente pode se utilizar desses ciclos para entrar num processo para fazer a projeção, né? Aí sim, mas aí não é algo que você vai interromper o sono toda hora, assim, 10 minutos, Deus o livre. Nossa, não dá nem tempo, não dá nem tempo de você relaxar realmente, né? É complicado. Não dá nem tempo. É complicado. Vamos lá, vamos tocando adiante, vamos conversando que tá bom. Vamos ver ali. O Fábio, ele diz o seguinte: estou treinando, praticando e há alguns meses, 3 vezes por semana, saída consciente do corpo. Só que na maioria das vezes eu durmo e não consigo. Como posso melhorar para não dormir? Isso é um clássico. Nossa, isso é muito comum, né, Alexei? Clássico. Acontece muito. Também. Vai lá, Alexei, pode começar. Olha, quando eu praticava assim as técnicas, né? Hoje eu estou em outra fase, mas era um momento que quando eu relaxava o corpo, eu mantinha a atenção numa ideia fixa de sair do corpo. E quando eu estava querendo dormir, eu firmava o pensamento. Era uma briga entre a questão biológica de dormir e mental de manter o foco. Aí eu percebia que começava a dar umas variadas, assim, sabe? Ia, voltava rápido, ia. E eu percebi que tinha um ciclo, assim, que acontecia. E numa dessas ida e vinda, eu acho que era que pegava uma certa frequência cerebral, acontecia o estado hipnagógico, ou a telepsia, e depois eu via que eu estava deitado assim, parecia que eu estava assim, a hora que eu acordava, voltava, eu estava assim, né? O corpo astral deslocava, né? Então, é meio que
uma luta, assim, para você manter esse limiar entre uma coisa, nem dormindo nem acordado, que é onde ocorre, né, o hipnagógico, o estado hipnagógico. E realmente é só a prática. E nem sempre a gente ganha. Às vezes o corpo ganha, você dorme, né? Então, eu fazia durante o dia, porque como eu sou condicionado a dormir, claro, né? Na noite, quando eu pegava um sábado à tarde, era muito mais fácil conseguir as experiências, porque não tinha o condicionamento de deitar e dormir, né? Então, às vezes, a gente tem que também ter um psicológico para deitar, não para apagar, né? Que é uma coisa que a gente vem desde pequenininho, né? Deitar e apagar. Então, é bem interessante nesse sentido. E esses tipos de experiências são as clássicas, né? Que você sai flutuando e vira assim, e sente o estado, o som e tudo. É aquela experiência bem clássica que eu acho muito bacana, que é mais próxima mesmo ao plano físico, que dá para comprovar e ver as coisas, voltar, anotar, né? É muito bacana, mas é uma luta, é uma prática. Tem que praticar, só praticando mesmo. E acertando e errando, faz parte. Eu gosto muito desse tipo de projeção mais clássica, assim, porque É ela nos traz assim, uma certeza daquilo ali que é fantástico, né? Eu gosto muito. Essa questão que ele fala ali, eu acho legal que ele está praticando 3 vezes por semana, porque dá um período de descanso, né, para poder realizar a prática, sem ser aquela coisa muito maçante de fazer todo dia, o que acaba, às vezes, gerando um certo cansaço mental. Tá? Sim. Muitas vezes o pessoal aproveita aquele embalo, tá, para realizar a prática, aquela vontade toda, né? Então aí aproveita essa vontade e faz todo dia. Só que aí acontece muitas vezes de gerar uma certa ansiedade. Então Sim. É legal ter um período definido de práticas. 3 vezes por semana é muito bom, porque você dá um tempo de descanso, não fica aquela coisa muito, sei lá, mentalmente, né, pesado demais, né? Então, eu acho ótimo, tá? Nesse começo ele tá bom ali. Questão de acabar dormindo é bem como o Alexei estava falando, né? É uma questão bastante psicológica que você tem que aproveitar aí esse feedback que você está tendo das suas próprias práticas para prestar atenção por que você está adormecendo, né? O que está acontecendo que você está adormecendo. Às vezes você estende demais a técnica, você vai dormir, né? Porque você faz um relaxamento muito longo ou algo do tipo, e aí quando você vê, você apaga. Então você tem que diminuir um pouco a quantidade do relaxamento e já partir um pouco mais cedo para a questão da tentativa da saída. Né? Mas muitas vezes também acontece de você estar cansado. Aí se você está cansado e vai realizar a prática, você vai adormecer também. Então é preciso que você pense ali, não, então eu estou muito cansado a hora que eu estou fazendo a prática. Mudar o horário. O Alexei falou que fazia de tarde. Tá? Eu tive muitas projeções assim de tarde também, porque era um momento que não é o habitual de você deitar e dormir. Né? Então aí você vai de tarde lá, tem tempo para fazer, você faz a técnica e tem um resultado muito melhor. Né? E isso ajuda muito. Se você tem o hábito de toda noite, né, você às 10 horas vai deitar e vai dormir, se você for deitar nesse horário para tentar fazer uma prática, você vai dormir. Então, teria que antecipar, fazer a prática às 9, por exemplo, né, que não é o horário normal de dormir. Então, são tudo coisinhas que você tem que ir prestando atenção para ver o porquê que está acontecendo de você estar adormecendo. Tá? O que está levando a isso? A própria cama da gente, né? A gente tem o hábito do quê? Deitar na cama para dormir, né? Então, de repente, você troca o ambiente, não vai fazer na cama, vai fazer, sei lá, numa poltrona reclinável, que eu tenho aqui, que eu gosto de fazer minhas práticas aqui também, né? Porque aí você muda o foco, você muda o ambiente, muda, né, como tua mente está pensando. E essa quebra, ela te ajuda a você, então, conseguir manter a consciência, né? Vai ajudar bastante. Eu venho para cá, por exemplo, aqui eu sei que não é um lugar que eu estou acostumado a dormir. Então, o que acontece? A prática rende muito mais, né? Rende muito mais.
Então, são coisinhque a gente tem que ir observando para ir colocando em prática, né? E são questões bem que vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Muito de pessoa para pessoa. Uma questão bastante de autoconhecimento aí, né? Mas eu digo isso aí, tá? Se você está adormecendo, cuida o que está acontecendo e quebra esse padrão, faz alguma outra coisa que mude esse padrão. Vamos lá. Débora Nunes, aliás, gostaria de dar um feliz ano novo para Débora, que está sempre por aí. Ela está falando que ela já comecei treinamento com controle dos sonhos lúcidos e com amigos. Só depois fui pro treino de várias técnicas para ter projeção, até perder o medo. Cada um, né, tem uma forma de abordar essa questão toda. Vamos ver. AJ. AG. Pergunta: o que vocês acham do livro de Urântia? Porque, por mais que sua origem seja controversa, ele traz um conteúdo altamente disruptivo e edificante. Sabe que eu nunca li o livro do Urântia, mas a gente ouve muito falar sobre o livro do Urântia. Se ouve muito. Tá? Quem poderia falar bem que se estivesse aqui era o Augusto, né, Alexei? O Augusto, se não me engano, ele tem esse lado aí. Tu conhece essa questão do livro do Urântia, Alexei? Também. Não cheguei a ler, não. Pois é. Deixa eu ver se o Augusto não está conectado até. Acho que ele está no WhatsApp, dá uma confirmada. Vamos ver se ele não está por aí, até a gente convida ele. Mandei uma mensagem aqui, vamos ver, de repente até ele entra aí e depois a gente toca no assunto do livro do Urântia. Mas eu não posso falar sobre o livro do Urântia, porque realmente eu não tenho muito conhecimento desse lado aí. Aí eu vou acabar falando bobagem. Vamos lá. Moisés, existe alguma correlação da idade com a quantidade, qualidade e rememoração da projeção astral consciente? Caramba, isso é uma pergunta bem legal, sabe? Bem interessante e uma pergunta de gente que gosta de pesquisa. Sim. Sabe que eu li um livro de um cara que eu gosto muito, eu sempre faço uns vídeos falando do blog dele, que é o Robert Patterson. E o Robert Patterson escreveu um livro que é tipo hackeando as experiências fora do corpo. Ele é da TI, que nem o Alexei, assim. E o Robert Patterson, ele é um cara que ele é super racional na questão da projeção astral, e ele faz pesquisa mesmo no assunto, né? E é um cara mais velho, né? E ele entrou nessa questão aí, né, realmente, de com o tempo parece que as projeções elas diminuem, espaçam muitas vezes, né? Quando a gente é adolescente, a facilidade de se chegar às experiências ela é muito maior, né? Eu, particularmente, quando eu era adolescente, de cada 10 tentativas, umas 7 ou 8 eu conseguia, né? Hoje em dia, a coisa espaça muito mais. Só que aí, claro, entra diversos fatores aí, né, que tem que ser pensado, e que o que ele falou lá no livro dele, é bem interessante, assim, que por exemplo, pessoa mais velha, né, tem que ver também algumas questões de vitaminas. E ele, inclusive, ele fala ali quais as vitaminas que são, que nos ajudam dessa parte aí do sono, né, na parte da projeção, etc., como a vitamina B12 e umas outras ali que ele fala, agora não me lembro de cabeça, mas ele diz que sim, que tem que tomar um certo cuidado, obviamente, com vitaminas, né, que melhoram o sono e etc., né. Ele fala também da questão também de que a pessoa de mais idade, ela também tem mais preocupações, muitas vezes, de trabalho, etc., que vai fazer com que a pessoa acabe não tendo aquele tempo para realizar práticas,
né? É, e aí ele vai levantando vários fatores que ele mostra que realmente a gente vai acaba passando as experiências e entrando até em recessos projetivos, né? E ele fala dos recessos dele também, que ele também, quando ele se deu conta lá, ele não estava tendo experiência já fazia um tempão, né? Porque ele entrou num tipo de recesso, mas isso porque ele também não tinha mais aquele ímpeto todo para realizar práticas, né? Ficar lá se concentrando, etc. E a gente sabe que na projeção astral também a vontade de se fazer aquilo, de estar empenhado naquilo, também gera uma diferença grande, né? Tanto é que às vezes a gente está conversando, eu e o Alexei, né? O Alexei fala, eu estou lendo sobre projeção astral, não sei o que lá, e aí eu tenho experiência, né? Porque a própria leitura ela é uma forma de saturação da mente. E aí a gente acaba realmente se voltando para aquilo, se focando naquilo ali, e aí tem as experiências, né? Só que, claro, imagina a pessoa estuda lá 10 anos, 15 anos aquele assunto, ela vai acostumando e perdendo um pouco também aquela vontade toda, assim, a se dedicando. Então é normal, né? Então realmente. Mas assim, isso não quer dizer, por exemplo, um cara agora resolve começar a praticar, ele está com seus 50 e poucos anos e resolve agora. Não, eu vou começar a praticar a projeção astral, né? Não quer dizer que ele não vá ter, né? Ele, claro, ele vai ter que cuidar algumas coisas, alimentação pesada à noite, né? O tipo de alimentação, coisas que dificultam o teu físico, as próprias questões de vitaminas, etc. E aí sim, né? Essa pessoa ela vai conseguir fazer suas práticas tranquilamente, né? Então, claro, é uma questão assim, eu acho que uma pessoa saudável ela consegue realizar e não importa a idade, né? Ela consegue realizar. Agora, se você tem dificuldades físicas, sempre vai ter uma dificuldade maior para realizar a prática, né? O que tu acha, Alexei? Comigo influenciou demais, né? Como eu sempre falo, né? Lá no meu começo, toda vez eu falo assim, aos 19 anos era o inverso, eu não queria ter a experiência, porque eu deitava para dormir e começava um som intracraniano, aí ficava forçando, corda, voltava a dormir de novo, sentia meio que a sensação de queda, né? A sensação de queda. Atrapalhava, eu quero dormir, não consigo, me atrapalhava, né? Então era uma coisa assim que eu não queria e meio que dia atrás de dia até eu ler e começar a entender. E aí hoje que eu quero não acontece sempre, não. É uma batalha para conseguir. Mas geralmente quando eu leio sobre o tema, quando eu me volto ao tema, né, a gente realmente tem uma melhora. Mas era uma facilidade incrível, rapaz. Lá nos 19, 20 anos. Eu lembro um dia à tarde, estava de boa em casa, deitei com óculos mesmo, comecei a imaginar a energia, entrei em EV, saí do corpo, comecei a mexer assim em cima do corpo e eu escutava um som assim, parecia, sabe, quando tem duas cordas, assim, hoje eu imagino que é um cordão de prata, né? Eu escutava duas coisas atritando, assim, sabe, um nível de detalhe, de lucidez que não voltou mais esse tipo de experiência, nessa facilidade de deitar e conseguir, na hora que hoje eu fico pensando, nossa, rapaz, naquela época, sabe, eu não tinha a consciência do que eu estava conseguindo. Por várias razões, né? Inclusive de energéticas também na época, influências, saber, né? Mas é incrível, né? Como é que reduziu a capacidade. A capacidade tá dentro de nós, né? Mas assim, a vivência, né? É bem curioso. Concordo. E para quem quiser saturar a mente com a questão da projeção astral, minha propagandinha. Comprem o livro. Compre o livro. Explorações Astrafísicas. Tá muito legal, gente. Tá na segunda edição. Muito bom citar o meu livro aí. Caprichei bastante nele aí. Então, agora mandei, Alexei, o livro lá pro Wagner Borges, né? Ah, bacana. Ele reclamou numa live aí esses dias que eu não tinha enviado o livro para ele. Olha só.
É que assim, né, eu prometi para ele que eu ia mandar o livro, só que aí eu comecei a mexer no livro. E comecei a corrigir e alterar algumas coisas. E Nunca aí eu disse, acaba. eu vou esperar e vou mandar a segunda edição para ele, né? E aí foi que foi, levou aí um ano corrigindo, arrumando e coisa. Que Aí agora bacana. ele reclamou e eu já mandei, né? Já vai lá pro homem, vai o livro para ele dar uma analisada lá e o que Que ele legal. acha, né? Nossa, muito bom. Vamos ver mais aqui. Aí. Pergunta, Fight V. Por que os. Opa! Os Porque os espíritos. espiritismo, deve ser, Os tentam espíritos. colocar o cristianismo misturado com ela. Aham. Tipo, o cristianismo é ressurreição e juízo final. E espiritismo é reencarnação e não julgamento. São diferentes. Essa questão do espiritismo, né? A gente sempre tem boas conversas sobre essa questão, eu e o Alexei, Eu adoro essas coisas. porque ambos, tanto eu quanto o Alexei, nós estudamos o espiritismo, né? Tivemos uma base aí do espiritismo, Sim. naturalmente, né? Isso é normal, eu acho que todo mundo passa por essa parte aí do espiritismo, que gosta, né? Mas essa questão do cristianismo misturado no espiritismo é algo que pegou muita força aqui no Brasil por causa de pensadores mais voltados para esse lado cristão, como o próprio Chico Xavier, né? E aí acaba se tornando um espiritismo católico, né? Um espiritólogo. Como é que é espiritólogo? É uma coisa que me incomodou muito uma época, né? Porque eu queria estudar a parte fenomenológica do espiritismo, que é muito boa, né? Mas acabava se tornando bastante um catecismo, né, ali dentro do espiritismo, e a gente tinha o tempo inteiro que ficar aquela coisa de Jesus, 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 né? Não que não seja legal, né? É legal, principalmente para quem gosta dessa parte mais religiosa, né? É legal. Só que às vezes se torna limitante também, né? Porque vamos supor que o cara, ele gosta, ele tem um interesse muito grande aí por budismo, por exemplo, gosta disso, né? E aí ele acaba não indo mais à frente do espiritismo porque o espiritismo se torna muito cristão. Né? Então eu penso que o espiritismo ele poderia maneirar um pouco mais nessa questão, né? Por outro lado, é claro que a gente sabe que o espiritismo ele é uma religião, vamos dizer assim, cristã, né, de uma certa forma, tá? Embora não seja aceito pelos outros cristianismos, evangélicos, católicos, etc. Até porque isso que o rapaz aqui do site TV fala, não sei se é o rapaz, mas enfim, ele fala ali, né? Porque dentro do cristianismo tu ouve falar de ressurreição, juízo final, coisas que no espiritismo a gente não ouve. Né? O espiritismo vai falar de reencarnação, que é uma temática que está mais lá dentro dos povos orientais, né? Embora também se encontre dentro do judaísmo. Né? No judaísmo também se fala, quando se estuda principalmente a parte mais mística do judaísmo, se fala em reencarnação. Então, fica aquela coisa meio confusa ali, tá? Embora haja a discussão de que no início do cristianismo se falava em reencarnação, tá? Talvez não exatamente como no espiritismo, mas se falava de um tipo de reencarnação, né? Tem diferenças, né? Eu vejo que o espiritismo ele tem essa ideia de ser um cristianismo mais estilo primitivo, né? Aqueles primeiros cristãos que surgiram, né? Que tinham uma abordagem um pouco mais mística e esotérica dessa relação com o conhecimento, né? Mas, enfim, é algo bem interessante, né, Alexei? A gente tem umas boas discussões sobre isso. Esse é um assunto que daria para falar uma live, duas, né? Exatamente. Mas Exatamente. A gente de... toca por cima aqui, né, nesse assunto, né? Sim, a gente mas só... essa questão... Uma lasquinha aqui. Resumindo muito,
eu costumo dizer que não existe o espiritismo, existe espiritismos. Porque o que nós temos aqui no Brasil é muito diferente do que aconteceu lá na França no início, né? Então, é normal que toda doutrina, quando ela entra numa cultura, ela seja miscigenada, acho que essa é a palavra, né? Misturada com a cultura local. Isso aconteceu com o budismo, com todas as religiões, né? Então, é natural que tenha essa mistura, às vezes, né? Então, principalmente pelos líderes, né? Então, o grande líder no Brasil, foi né, o Chico Xavier, que era profundamente católico na sua infância. Tem um filme dele mostra, né? Então, ele teve uma influência católica muito grande e foi motivo justamente da separação dele com o Valdo, que os dois eram parceiros mediúnicos ali, psicografavam por 10 anos. Valdo queria mais a parte de fenômeno, de estudo, de pesquisa, e o Chico mais a parte religiosa, né? Então é uma coisa assim bem interessante de se debater, mas a gente tem que ter a mente aberta, ver de tudo, né? Ter uma visão interessante ter uma visão de religião comparada, né? Como diz a teosofia, um dos objetivos lá é ter a questão da religião comparada, pegando o que há de melhor, sabendo que há um tronco comum em todas. Isso daí é bem profundo também. É mais fácil falar do que fazer. Entre eles lá, se você for falar de espiritismo na teosofia, eles ficam... Então, ter uma visão de conjunto não é fácil, é uma coisa que a gente tem que treinar para conseguir entender essas nuances de reencarnação, julgamento, saber que houve os concílios, né? Teve um concílio lá, se não me engano, em 500, o imperador lá, a esposa dele falou, reencarnação, então foi uma escrava. Imagina, uma mulher lá, a esposa do imperador, então falou, não, vamos tirar isso, risca da doutrina. Então, o estudo histórico ajuda muito, e é muito bacana, é um estudo muito complexo que vê que a parte humana interfere muito, né, nas tradições e nesses conceitos todos. É bem bacana. Sabe, Alexei, que até tem uma pesquisadora aqui no Brasil que ela fez uma tese de mestrado ou doutorado, não lembro bem. Ela é judia, né, da religião judaica, e ela fez uma tese falando do judaísmo espírita. Olha só. Quantidade de judeus que não deixam de ser judeus, continuam sendo judeus, mas vão no espiritismo. São simpatizantes. Por causa da abordagem espírita da questão da vida após a morte, né? Karma, então, é bem interessante. E é uma coisa que a gente não vê tanto em outros países, né? Então, sim, a gente aqui no Brasil tem essa coisa espiritual muito forte, né? Eu acho muito legal, né? É um privilégio nosso aqui no Brasil. Realmente. Vamos lá. Pergunta. Ainda sobre o livro de Urântia. Ele não endossa a reencarnação, mas fala no caminho ascensional para os seres, após a morte, através de mundos semimateriais até chegar ao ápice. O que vocês acham? Vai lá, Alexei. Cada cultura tem uma visão da vida após a morte, né? Se a gente pegar os gregos lá, tinha uma visão, como é que é? Tinha um rio que passava, não estou lembrado. Os mitos, né? Muitos mitos diferentes de cada cultura que viam a morte de uma certa maneira. Isso foi evoluindo, o espiritismo também tem a visão após a morte, o budismo tem um pouco bem diferente, né? A questão. Então, eu acho bem complexo esse tema também, né? Então, o autor, eu não sei como é que é o autor deste livro, qual que era a linha de raciocínio dele, como é que era a visão dele. Acho que o mais interessante seria nós termos uma visão baseada numa experiência pessoal, né? Eu acho que aí seria o ápice. Uma visão pessoal que a experiência fora do corpo pode proporcionar uma certa, vamos dizer assim, uma certa noção, né, da existência após essa materialidade que a gente vive atualmente.
Então, acho que independente de autor, de doutrina, eu penso assim, o meu objetivo é ter a própria, vivenciar por mim mesmo, e ter a minha ótica, a minha visão a partir da minha experiência. Acho que isso que é o bacana. É o que eu penso. É que a verdade é que quando a gente... Eu gosto muito de estudar, né? Então, eu fiz uma pós-graduação em História das Religiões. Sim. E aí eu vou pegando assim, muito essa questão e a gente vê o quanto, né, cada cultura tem a sua forma de interpretar essa questão, principalmente quando você fala em questões de vida após a morte, etc. Né? Há toda uma forma de se enxergar em cada cultura, em cada região, etc. Né? Então, quando a gente forma aí determinadas ideias, que nem o livro Durante, por exemplo, ele deve ter alguma base que esse autor, né, se apoiou para escrever esse livro, né? E essa base aí é o que vai levar muitas vezes toda a teoria dele, né, por trás ali, toda a teoria dele. Infelizmente eu não conheço, né, o livro Durante, assim, conheço só de ouvir falar bastante, né? Fala-se muito do livro Durante, mas como eu não conheço realmente, fica difícil saber por onde que o autor caminha, né, para chegar às ideias dele. Mas, enfim, eu penso, assim como o Alexei falou ali, eu vejo que a gente procura sempre racionalizar muito todas essas ideias espirituais, né? Mesmo que muitas vezes a gente não consiga trazer para o nível da razão mundana aqui as experiências que são espirituais. Então a gente tenta às vezes até diminuir um pouco para poder fazer com que ela caiba no nosso arcabouço de conhecimento, tá? Mas a experiência, ela fala muito mais alto. A experiência que a gente tem que ter. E eu acho que isso é que mais vale realmente, porque às vezes a gente racionaliza tanto alguma coisa, mas uma simples vivência bota tudo abaixo. Bota tudo abaixo, né? Porque a vivência realmente, assim, ela vai mexer muito com a gente. Então, claro, obviamente que a gente não pode querer só que a vivência possa direcionar todo a nossa espiritualidade, porque a gente pode se enganar nas interpretações das coisas. Isso é normal, né? E por isso que é importante estudar. Mas, assim, tem que ter a mente aberta, não adianta. Tem que ter a mente aberta, né? Poder ler e estudar tudo, e aí sim a gente poder, com as nossas experiências, aí a gente ter todo o nosso cabedal de conhecimento para que a gente possa interpretar da melhor forma tudo aquilo ali, né? Então, a questão da experiência é fundamental, né, Alexei? Sim. Quando a gente tem uma experiência, muda tudo. Muda. A gente vê pela projeção, né? Nossa, uma experiência ali, pá, nossa, né? As coisas não são bem assim, né? Muda muita coisa. Vamos ver. Observação, esse ápice, o fim da jornada pedagógica evolutiva, que seria de fato espiritual, tal como os seres que também se tornaram só aí espirituais. Antes disso, estaríamos formando nossas almas. Bom, aí entra toda a questão aí já entra uma da filosofia, da filosofia do livro ali, né? Sim. Vamos lá. Já coloquei também para despertar às 3 da manhã, mas ferro do sono novamente. É complicado. Ai. É que é o seguinte, né? Essa técnica que a gente bota para despertar de madrugada, ela tem justamente a ideia de pegar ali um ciclo de sono, tá? Talvez as 3 da madrugada não seja o essencial. De repente tem que ver a hora que foi deitar para dormir, né? Se for deitar meia-noite, 3 é pouco. É pouco. E tu vai estar muito cansado ainda, né? De repente, colocar mais adiante aí para fazer. Aí, quando você acorda de madrugada, você tem que ter um período onde você fica acordado, pega um livro, né? Pega um livro, vai ler sobre o assunto, se informar sobre o assunto, porque isso vai saturar a tua mente, tá? Você, quando volta para deitar novamente, não pode nem estar muito desperto e nem estar muito sonolento. Tem que conseguir estar com a mente tranquila, tá? Se tiver muito sonolento, você vai voltar e vai ferrar no sono mesmo. Não adianta, né? Se você despertar demais, você vai acabar ficando acordado.
Então tem que achar o ponto correto aí. Alguns falam 30 minutos acordado, outros falam 20 minutos, outros falam em menos. Vai depender muito de cada um aí. Depende muito. O que tu acha, Alexei? Isso aí, né, Alexei? Tem que ir experimentando. É quase que nem um rádio que você vai regulando, né? Até achar o ponto. Não é fácil, não. É bem isso aí. Vamos ver. Carlos, tive uma projeção na véspera de Natal. Fui parar em um grande supermercado do plano astral. Vi espíritos com carrinhos cheios de comida, inclusive carne. Como é possível ter comida no plano astral? Pois é. Aí é bastante polêmico, né? Pode se tratar de um sonho lúcido, pode se tratar de materializações, né, de plasmagens. Aí complica. O que tu acha, Alexei? Pode ser até que seja... Enquanto tu fala aí, eu vou pegar uma água ali que tá... eu não peguei água. Que nem eu estava pensando aqui. Pode até se tratar de uma experiência fora do corpo no nível do plano físico, vamos assim dizer. Então, você estava observando as pessoas no plano físico, fazendo compras num supermercado físico, né? Então, como ter essa certeza que era o plano espiritual, o plano astral, e não uma visão próxima aqui da nossa realidade mais eminente, né? Então, são muitas as possibilidades. Exatamente. São bastante possibilidades, né? Pode ser realmente, como tu falou ali, Alexei, aquele ter ido num lugar físico mesmo, né? Tem cidades no astral, né? Não que tenha comida exatamente assim, dessa forma. Aí eu fico bastante com o pé atrás, né? Sim, hoje... Porque não sei se tenha... Eu não conheço nenhum lugar, pelo menos no astral, que tenha assim, comida exatamente dessa forma, né? Por isso que me leva a pensar que possa ter sido um sonho lúcido, tá? Sim. Ou uma plasmagem de alguma coisa, né? Mas realmente não sei dizer, né? Varia muito. Lembrei do Peter Vamos lá, vamos indo. Parei de fazer todos os dias porque ficava muito ansioso, realmente. Fica mesmo. Ansiedade assim. Pergunta: ouvi no canal Realidade Fantástica que não é possível contatos mediúnicos, porque a alma, após a morte, se despiria do corpo astral, se elevando a frequências mais altas. Deixa eu ver. Diz que continua. Logo, as mensagens mediúnicas recebidas seriam obtidas dessas cascas astrais abandonadas. Vocês, como Rosa Cruzes, tal como o redator do dito canal e praticantes da projeção astral, o que acham? O canal Realidade Fantástica, eu conheço o pessoal ali. Sim. E eles são bem radicais nesse ponto, tá? Eles são até duros em algumas opiniões deles ali, tá? E eu acho que eles são grandes estudiosos. E bem, não vou falar deles porque, né, cada um, né? Sim. Eu acho que são grandes estudiosos, mas eu acho que eles não podem afirmar nada tão peremptoriamente como eles fazem às vezes, aonde eles simplesmente afirmam uma coisa e dizem é assim e pronto. Porque não é bem assim, tá? Essa questão da casca ou do cascão astral é algo que vem dentro do esoterismo já há algum tempo, que se refere ao quê? Quando você morre, tá? Você tem o corpo etérico, que é um conduto energético que te faz, te dá vitalidade, vamos dizer assim, para o teu corpo físico. Tá? Quando você morre, o que acontece? Você descarta o corpo físico, mas permanece aquela energia ali. Tá? E a ideia é que haja uma segunda morte, onde você descarta aquela energia e vai para o corpo astral. Bom,
Segundo a Blavatsky e alguns outros, né, no ramo mais esotérico, eles dizem que esse resquício energético ele se mantém como uma casca, tá? E ele fica vagando pelo astral, podendo inclusive repetir coisas que são comuns daquela pessoa, tá? Ideias comuns daquela pessoa, ele repetiria como se fosse um robô, tá? Como se fosse um autômato. Bom, o que acontece? Acontece que essa casca que eles falam aí, na verdade, ele é algo energético. Que se você for analisar, se o corpo físico se deteriora, logo após a sua morte ele já começa a entrar em decomposição, você imagina, então, um resquício energético que é muito mais sutil. Por que ele não iria se deteriorar ainda mais rápido? Né? Mas o pressuposto é que não. Que esse resquício energético ele permaneça no astral como uma pessoa e continue agindo como uma pessoa. E é esse resquício energético que os médiums iriam receber nos centros espíritas, né? Só que esse resquício energético ele não porta consciência, ele não tem como portar consciência, tá? Ele não tem, porque ele é só um resquício energético, então ele não vai portar consciência. E se ele não porta consciência, ele não pode também dar respostas lógicas, respostas pensadas e coisas do tipo, né? O que já cai por terra quando você fala numa comunicação mediúnica que ela é bem racional, tá? Mas enfim, eu particularmente, as minhas experiências, eu nunca vi essas cascas astrais do plano astral. Nunca. Tá? Nunca vi. Já saí do corpo com parentes que desencarnaram, várias pessoas, né, que eu sei, que eu conheço, desculpa, que desencarnaram. Conversei numa conversa racional, não uma conversa robótica, uma conversa que, né, sem que tu vê que não existe ali um ser racional te respondendo perguntas, né? Então eu realmente não consigo aceitar essa ideia na prática, tá? Na prática eu não consigo aceitar essa ideia. Teoricamente a gente consegue especular de tudo, né? E enfim, mas na prática eu nunca vi esse tipo de coisa, tá? Já perguntei para outros projetores que também me dizem a mesma coisa, inclusive o próprio Wagner Borges também não aceita essa ideia do cascão astral, tá? Ele também diz que nunca viu e etc. Eu particularmente então fico nessa ideia de que para mim isso aí é papo de quem gosta de fazer o quê? Racionalizar, como eu estava falando lá antes, racionalizar toda uma questão filosófica, tá? Mas que na prática ele não tem aquela prática, tá? Não estou dizendo que eles ali não tenham tido suas experiências, etc, tá? Deve ter, não sei. Mas eu gostaria de perguntar para eles se eles já viram isso no astral, esse cascão astral, né? Ou se eles já tiveram contato com esse cascão astral em alguma experiência, seja mediúnica, etc, né? Seria interessante saber sobre isso, né? Ou se está só no campo da teoria mesmo, né? Mas eu, particularmente, não conheço, nunca vi esse tipo de coisa. Na prática mesmo, desconheço esse cascão astral, tá? E tu, Alexei? Então, eu participei por um bom tempo lá do grupo do Realidade Fantástica. Na minha opinião, assim, são os maiores pesquisadores dentro da teosofia, do budismo, do orientalismo, da paranormalidade, sabe? Mas na questão prática, sempre quando eu acompanhava as aulas, não tinha assim um feedback pessoal, né, de uma vivência, era sempre do livro, do autor. Então a gente vai, eu participo, né, de vários grupos, então a gente vai até certo ponto e para ali, né. Também a gente não tem a oportunidade de conversar num tete-a-tete pessoal com o colega, o que seria muito legal, né. A gente fica limitado ao que a gente assiste. E
eles são bem assim ligados à teosofia, à sociedade teosófica, desde Blavatsky e outras linhas filosóficas esotéricas, tem essa ideia de que a comunicação não se dá deles, da consciência extrafísica para o físico, mas sim de nós até eles. Então, há todo um conflito ideológico, e o Cascão Astral surgiu principalmente com Blavatsky como uma crítica à comunicação espírita, que havia muito na época uma treta entre eles, né? Entre espiritismo e Blavatsky. Então, eu penso que foi mais um conflito meio que quase que político, ideológico, porque existiam muitas críticas de Blavatsky para com o espiritismo. Então, é uma maneira de você dizer que nada do que é comunicado no espiritismo é real, né? Vamos dizer assim. A cascão é um negócio que, né, como se diz, é uma coisa que não é a consciência. E é algo também que o próprio Luiz Roberto Matos, que assim como Wagner Borges, nunca relataram esse tipo de coisa, né? Então, nem Valdo Vieira eu nunca ouvi falar dele comentando sobre isso. Então, fica uma coisa bem de nicho, como é muito comum em todo, né? Todo estudo tem os nichos, tem as panelinhas. Então, é uma visão nesse sentido. Mas, por isso que eu sempre falo, tenha a sua própria experiência, né? Porque senão você fica, tal pessoa falou isso, aquele outro falou isso. A gente já ouviu de tudo, né? Já ouvi falar que o espírito morre, que a consciência deixa de existir, outro fala buraco negro, outro fala não sei o quê. Então, se você for ficar apenas buscando nesse sentido, assim, né? Você fica realmente perdido nessa área tão complexa, né? Então, acho que o que baliza mesmo são nossas próprias experiências, que a gente deve buscar nesse sentido, porque senão eu também iria estar perdidinho, porque eu comecei na teosofia junto com o espiritismo, depois eu fui para a ciência, então ia ficar um conflito tão grande dentro de mim, se não fossem minhas próprias experiências, que eu acho que eu ia me perder nesse mundaréu de coisas que a gente estuda. Né? Então, a minha sugestão é buscar mesmo uma vivência pessoal que não tem doutrina que vai te falar aquilo que você vai vivenciar mesmo, né? Para complementar, eu tenho uma indicação que eu gosto muito de indicar também, livro sempre, né? Uma indicação de um livro que fala sobre esse conflito entre espiritismo, lá na época de Kardec, com a questão da teosofia, da Blavatsky. Fala que a Blavatsky esteve na França uma época, botou lá uma casa para dar, digamos assim, consultas espíritas, etc. Enfim, não vou entrar em questão aqui, deixo para vocês tirarem suas conclusões, mas é este livro que eu não consigo botar bem a capa aqui, esse aqui, Em Nome de Kardec, tá? É um livro muito interessante, gente, para quem gosta dessa parte aí histórica, tá? Que vai falar aqui dessa época aí, vai falar bastante da influência que a teosofia acabou tendo ali logo após a morte de Kardec, dentro da Federação Espírita lá, e como eles se inseriram muito ali, eles publicaram muitas matérias na Revista Espírita, a famosa Revista Espírita lá de Allan Kardec, né? Isso após a morte de Kardec, tá? Quando a esposa de Kardec ficou como a representante do espiritismo. E aí a Blavatsky começou a mandar bastante publicações da onde ela estava, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, para ser publicada na revista. E aí tem toda uma questão aí que mostra o porquê há uma certa rixa entre espiritismo e teosofia nessa questão filosófica aí, tá? Então eu acho que melhor do que eu falar é vocês verem por vocês mesmos aí essas ideias aí, tirarem as suas conclusões. É bem interessante, tá? Bueno, vamos tocar adiante. Olha, a Maria Alice, ela foi bem direta aqui, né? O livro de Urântia, na minha opinião, não passa de pura besteira. Eu não sei, eu não li, não posso opinar, né? Eu também não posso. Senão eu ia falar também. Eu não tenho papo na língua. Para mim, não...
É, vamos lá. O Paulo Renato. Por que quando estou projetado com lucidez não consigo me manter por muito tempo e parece que as energias se esgotam rapidamente e retornam ao corpo e com pouca lucidez? O tempo é muito maior. Às vezes porque pouca lucidez significa que não é bem uma projeção, às vezes pode ser um sonho lúcido. E sonho lúcido é muito mais fácil de manter por mais tempo, tá? Do que uma projeção realmente. A projeção consciente às vezes acaba realmente sendo mais curtinha, até porque, se você for analisar, nós mesmos aqui no físico, a gente tem essas oscilações de consciência a todo momento, né? A gente às vezes está bem consciente e às vezes a gente está viajando aí, pensando lá em outra coisa, né? E no astral não é diferente, né? Você vai ter oscilações de consciência. Só que no astral aí você vai acabar realmente perdendo a lucidez ali, entrando num sonho, enfim, perdendo a experiência, tá? Mas acontece. Dentro da gnóstico, quando eu participava uma vez do movimento gnóstico, eles davam a dica de você se segurar em qualquer coisa que seja do plano astral, né? Uma árvore ou etc. Você se segurar naquilo ali vai fazer com que você consiga manter mais tempo a consciência, né? Eu, na verdade, para mim, o que me ajuda a manter um pouco mais a consciência no plano astral é tentar fazer sempre uma verificação de realidade, né? Estar o máximo possível consciente do que está acontecendo, e não deixar eu entrar para um sonho lúcido e acabar entrando para um sonho normal. Porque às vezes você está bem consciente lá, de repente começa a dar umas viajadas, né? E aí você não se dá conta e você vai caindo para um sonho lúcido, vai caindo e quando vê, você entra aí num sonho normal e vai embora, se perde de vez, né? Isso acontece. Então é procurar fazer uma verificação da realidade, isso vai ajudar a manter a consciência, né, mais tempo. Para mim, é o que funciona, né? E para ti, Alexei? Também, geralmente minhas experiências realmente são bem rápidas e curtas, na maior parte, né? Isso varia um pouco, mas na maior parte é dessa forma. Eu até estava refletindo já há um bom tempo a questão do mindfulness, né? A meditação plena, a meditação plena. Falei, essa técnica aí deve servir para esse caso também. Ajuda bastante, ajuda bastante. Para mim, foi o que me ajudou muito a conseguir ter projeções um pouquinho mais longas. Sim. Foi quando eu comecei a praticar o mindfulness. Acho que eu tinha um aplicativo no meu celular que era o Lojong, agora não me lembro o nome do aplicativo, que tinha práticas de mindfulness. E eu fazia, seguida aquelas práticas ali, aquilo ali me ajudou bastante, sabe? Me ajudou muito a conseguir manter mais a lucidez. Vamos lá. Maria Alice, você já leu o livro todo em profundidade? Do contrário, é a sua opinião. Aí é referente à questão do Urântia, né? É aquilo que eu falei, né? Eu não posso dar opinião, né? Não posso dar opinião. Não sei. Eu vejo muita gente falando desse livro, sabe? Tem gente que fala muito bem desse livro. Né? Tem gente que, nossa, eu tenho um conhecido meu aqui em Passo Fundo que ele é fanático por esse livro durante. Ele realmente gosta muito. Toda a base de estudo dele está nesse livro de Urântia. Eu já não conheço. Nunca li nenhuma parte. Até tenho curiosidade uma hora de pegar e ler para ver também como é que é. Fábio, vamos indo. Boa noite. Há 2 dias me vi saindo do corpo. O quarto azulado. Andei até. Ai, não deu continuidade. Essa questão de azulado né? A questão da cor ali é interessante, né, Alexei? A mudança que tem de cores assim dentro do astral, né? Via o quarto realmente um azul, assim. Eu tenho até anotado meus diários. Até tem gente que associa o plano astral a essa cor azulada, sabe? Tem alguns projetores
Eles sempre falam isso aí. E quando você vê essa cor mais azulada, assim, é porque é do astral realmente, né? Mas aí depende muito de pessoa para pessoa. Vamos ver. Aí, Alexei, o Augusto. E a Alice tá braba. O livro Tá rolando, hein? Cristo trabalhando, feito louco na carpintaria para sustentar a família. Como ele ia sair pregando, trabalhando em tempo integral? Fala de Cristo no livro, né? Eu não sabia. Deve ter alguma coisa apócrifa, vamos dizer assim, né? Deve ser. A Maria ali fala sobre o espiritismo. Realmente, ressurreição e reencarnação são totalmente incompatíveis. É verdade, né? É verdade. Essa questão da ressurreição. Eu sempre achei muito estranha essa questão da ressurreição, sabe? Muito porque, bem... veja só, né? Por exemplo, uma pessoa que morreu lá na época de Jesus Cristo, vamos supor, 2.000 anos, né? Nem o osso não sobrou mais, né? Nem o pó. É só farelinho, né? Então, e pessoas, por exemplo, que, sei lá, tiveram mortes que foram queimadas, por exemplo, né? Nem sentido. Enfim, outras que viraram adubo já há muito tempo, né? Então, quando se fala de uma ressurreição, né, teria que voltar. O corpo teria que ser totalmente recriado novamente, no caso, né? É uma coisa bastante estranha. Sem contar que nós, espiritualistas, normalmente a gente vê este plano aqui da Terra não como o principal. Né? Então, para que a pessoa precisa ressuscitar aqui neste plano e viver aqui neste plano? Né? Sendo que próprio Jesus dizia que o meu reino não é deste mundo. Né? Então, para que ressuscitar aqui neste mundo se o reino não é desse mundo? Né? Então, eu não entendo muito bem essa questão. Pode falar, Alexei. É uma visão materialista do corpo voltar à vida e, sei lá, não tem sentido. Eu não vejo ao corpo, a matéria, o planeta aqui, né? Eu não vejo sentido. Não vejo sentido nenhum. Nunca vi, desde criancinha já pensava, mas nem tem lógica nenhuma. Eu nunca aceitei também nessa questão da ressurreição aí. É a mesma coisa que eu acho a história do arrebatamento, né? Para que tu precisa ser arrebatado com corpo e tudo, né? Sendo que esse corpo de carne não é o mais importante, né? Aí para que tu precisa levar o corpo junto? Não vejo sentido também. Vamos lá. Vamos pular essa parte aqui da briga pelo Urântia. Quebra a pauta. Vamos lá. Pergunta, Henrique, em um vídeo tu falou que... Henrique? Que tu falou que um estudo que fizeram, a pessoa tem que manter o foco em algo e depois ele tira esse foco e concentra em seu interior. Essa mudança facilita a saída do corpo? Se eu entendi. Mantém o foco em algo e depois tira o foco e concentra no seu interior. Não sei se eu entendi. Tu entendeu, Alexei? Tá meio difícil, hein? Ficou meio conflituoso aí as ideias. Mas é tudo uma questão muito bem também a ideia dele. Uma questão de meditar, de concentrar no interior, no céu, como diz. Vou ter que ficar devendo essa. Eu não consegui entender muito bem. Se quiser escrever novamente ali. Reencarnação é incompatível com o cristianismo, porque alguém buscaria ser salvo por Cristo se tivesse um número enorme de reencarnações para evoluir. Na verdade, eu não acho que seja incompatível, sabe?
talvez seja incompatível com essa versão do cristianismo que nós temos hoje em dia, tá? Que é a versão, se a gente for falar do catolicismo, que é a versão romana do cristianismo, tá? Se a gente for falar do protestantismo, é uma versão revisada aí por Lutero, né, do cristianismo romano, tá? Agora, se for pegar a questão, por exemplo, dos primeiros cristãos que tinham uma visão de mundo gnóstica, a reencarnação, embora não fosse algo desejável, porque sempre se desejou ir para os planos superiores, ainda assim era algo que às vezes era necessário, tá? Então eu não vejo assim que, se a gente for pegar o cristianismo em si, a gente tem que pensar bem o que é que está falando do cristianismo, tá? O cristianismo, ele não é uma coisa uniforme como a gente pensa, tá? Embora hoje em dia se tente se trazer essa ideia. Agora, na época, logo após os apóstolos ali de Jesus, se teve várias versões do cristianismo, tá? Tinha o cristianismo mais joanita, que eles chamam, que era baseado nas ideias de João, que eram muito mais místicas. A gente tinha cristianismo, aí pega os apóstolos que falam de Maria, que falam de Tomé, enfim. Então, existem várias outras formas de se enxergar o cristianismo, tá? Então, para essas formas, a reencarnação, ela tinha essa função, tá? Já o cristianismo romano, eles procuraram tirar a reencarnação de lado, tá? É um tema que é bem interessante, que dá uma discussão muito boa aí. Grande Renato! Olha só. Bacana. Faz tempo que eu não converso com o Renato. Gente boa. Gente boa. Vamos ver, pergunta. Já aconteceu com o Alexei, com o Sr. Guilherme, o fenômeno da bilocação? Nossa, bilocação. A bilocação eu entendo como bilocação aquela experiência que nem tinha aquele padre famoso. Não sei o nome dele agora. Foi visto em 2 lugares, né? Mesmo. 2 lugares ao mesmo tempo. Isso aí. Não lembro, não. É quase que um fenômeno físico, né? Uhum. Acho que os grandes mestres fazem isso, né? Não chegamos lá ainda. Estamos longe ainda. Esmarrar. Nada do tipo. Eu acho muito interessante. Tem algumas pesquisas muito interessantes. Tem um livro espírita que fala da bilocação, que é bem famoso também. O Bozano, né? É um fenômeno interessante. Eu evito, né, falar mal dos outros, porque a gente não tem a verdade das coisas, né? No off a gente desce a lenha. Vai ficar tranquilo. Então aí eu evito, porque senão se torna uma briga desnecessária às vezes. Complicado. Vamos ver. Teve um caso de charlatanismo que os ateus que vão estar envolvendo Chico Xavier com uma mulher. Foi aquela... Cara, sabe que essas questões de charlatanismo sempre acontecem, né? Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E principalmente quando envolve mídia, envolve pessoas famosas, é complicado, né? Mas essa ficou estranha. Essa do Chico, eu pesquisei e realmente ficou esquisito. Conta aí, Alexei. A foto, um monte de gás, né? Que colocou em volta assim, de uma pessoa e depois, na época... materialização, né? Na época foi um bafafá tremendo. O Valdo conta também que ele e o Chico tiveram que fugir para uma fazenda de um amigo lá, ficar uns tempos lá, que o povo ficou doido, porque jornalisticamente ficou comprovado. A mulher abriu a mala dela lá, tinha todos os apetrechos lá dela de gás, que enfaixava tudo, né? Parecia uma múmia, né? Mas é ridícula a foto do Chico do lado, assim, sabe? Você vê que não tem nada a ver com materialização. Eu não sei por que ele foi entrar nessa, rapaz. É uma coisa que não deu para entender, né? Ficou bem estranho mesmo.
Por isso que eu falo, todo humano é falho, né? A gente não pode pegar um ser humano e levar ele é um Deus na Terra, é uma pessoa, um santo, né? Por isso que hoje eu tenho uma visão bem criteriosa nesse aspecto, porque qualquer um erra. Líder Bitter errou também, teve as derrapadas dele, Chico, e todas as pessoas, Gandhi, né? Teve aqueles casos lá, beijar o menino, então todo mundo você vê fazendo todo tipo de coisa, então não dá para a gente julgar também, mas isso acontece em todas as religiões, todo mundo derrapa em algum lugar, não tem, ninguém é perfeito não, mas ficou estranho, esse caso aí ficou bem, foi uma pena que ocorreu mesmo. Se transforma numa mancha, né, no currículo da pessoa, né? Eu fico triste, né, quando acontece esse tipo de coisa, porque denigra a própria imagem da espiritualidade, né? Sim. E se esforça tanto para se tornar séria. E aí, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Às vezes, por puro ego, né? Por puro ego. Não digo que o caso do Chico seja, talvez ele tenha até sido enganado, não sei. A gente não sabe exatamente, né? Alguns dizem que ele foi enganado naquela situação também. Tá? Não sei dizer, mas que ficou uma coisa feia, ficou. Por isso que eu concordo com o que sei. A gente não pode colocar ninguém, endeusar ninguém, colocar no céu aí. Se a pessoa está na Terra, né, significa que ela está peleando também aí para melhorar também, né? Também tem seus erros, também tem suas dificuldades, e aí é assim mesmo. Só polêmico hoje. Assim que eu gosto. Pelo que entendi, essas cascas não seriam referentes ao duplo etérico, o energossoma, mas sim o corpo astral psicossoma, que guardaria uma memória impressa em si, e seria esse veículo que também seria deixado. Tem cada história do Lily Bitter contando. Ele falava que entrava um espírito da natureza dentro da casca e pegava as memórias, mas era um contorno tão grande para falar que não era mediunidade, que eu falei, mais fácil falar que era uma mediunidade, que é uma consciência falando, do que toda aquela artimanha que ele montava para explicar que não era mediunidade. Uma casca com um espírito da natureza dentro, que entrava com médium, não sei o quê. Não tem sentido nenhum. É aquela história da navalha de Ocker. Não sei se você conhece ela. Então a gente, às vezes, aquela explicação mais simples é a verdadeira, né? Não necessariamente, mas às vezes a mais simples é a mais verdadeira. Às vezes a gente quer dar tanta volta para explicar algo que acaba piorando, né? Vai criando uma teoria, mais outra, vai piorando. Onde vamos parar? E o Peter Richelieu também, né? Seguiu essa linha num capítulo lá. Também. Vamos ver. Um ser sem consciência até pode dar respostas, até certo ponto lógicas. Veja o caso das IA. Essa questão da IA é muito interessante, né? Veio para entrar aí na ideia, né? Essa ideia que se fala do Cascão, né? É justamente isso, né? Que ele pode dar uma resposta que esteja dentro daquele padrão que a pessoa tinha quando ela estava viva, né? Ou seja, uma repetição de informações que ela já tinha, né? Ela não vai conseguir criar nenhuma teoria nova ou, sei lá, refletir sobre algo, filosofar sobre algo, né? Ela pode repetir coisas que a pessoa, quando em vida, falava. Entende? Essa é a ideia do Cascão, né? Então, até um certo ponto, ela poderia ser entrevistada, vamos dizer assim, por um médium e dar algumas respostas, mas respostas que não iriam além daquilo ali que já está no caminhar de conhecimento dela. É a IA astral. Uma IA astral, exatamente. É astral. Vamos lá. Opa. Aí, viu, Alexei? Vamos ir. Ideias, né? Não
entrar no pessoal, mas a discussão de ideias e o debate é uma das melhores coisas que existe. Ah, com certeza, com certeza. Por isso que é legal essa interação que a gente está fazendo aqui, né? Que dá para a gente colocar ideias e ir conversando, né? É um bate-papo, né? Por isso que eu botei o nome até lá, bate-papo. Porque a gente está conversando, né? Ninguém precisa concordar 100% com ninguém, né? Pergunta: no TikTok tem muito esse negócio de shifter, ou realidade desejada. Se essa experiência existe, então qual dimensão verdadeira? Tipo, e se a existência fora do corpo for shifter também? Pois é. Já ouviu falar, Alexei, do shifter? Acho que você comentou uma vez, Guilherme, um tempo atrás. Você falou. Sim, shift uma experiência que a gurizada realiza, aonde ela, digamos que é como se fosse um sonho lúcido, ela cria uma realidade. Por exemplo, eu vou entrar na realidade do Harry Potter, tá? Sim. E aí ela faz um relaxamento, etc. E ela como que projeta a consciência dela para aquela realidade do Harry Potter e vivencia aquilo lá. Pô, queria ir pro Star Trek. É uma experiência meio estranha, sabe? Mas a verdade é que o plano astral, a gente sabe disso, né? Ele não é o plano astral um só, né? O plano astral não é aquela coisa que nem dizer assim, nós temos o plano físico aqui e as coisas são bem estáveis. Já no plano astral a gente não pode dizer da mesma forma. O plano astral ele tem muitas camadas e tem lugares muito maleáveis, outros lugares nem tanto, lugares onde a gente cria toda uma realidade, né? Que o William Gilbert chamava de realidade de consenso, quando várias pessoas criam uma realidade, aquilo passa a existir, como as próprias cidades astrais, etc. Então eu penso que essa questão do shift pode ser muito bem uma espécie de um sonho lúcido, uma realidade criada, talvez em algum plano de não consenso. Né? É difícil saber exatamente, né? Vamos lá. Contigo, ele é feito. Projeção ou sonho lúcido? Essa é uma coisa ontológica também. Eu falo sempre que quando a gente tem uma experiência fora do corpo, né, resumidamente uma projeção, não tem dúvida, não tem como confundir com sonho. Desde as minhas primeiras, não é sonho, é totalmente diferente. A sensação de realidade, lucidez, uma porção de... O Valdo Vieira lista umas 20 coisas lá numa página inteira. Isso é projeção, uma outra, isso é sonho. Então, mas quem vivencia não tem como confundir. Né? Essa minha experiência lá que ficou tudo azul também, realmente... E depois eu deitei em cima do corpo, extrafisicamente, para poder acordar. Não, foi uma coisa bem interessante. Na época eu não sabia de nada, faz um apavoramento. Vamos ver o que diz o Paulo Renato aqui. Muito obrigado pelas dicas. Só acrescentando, no meu caso, dificilmente eu perco a lucidez. Vou me sentindo esgotado energeticamente e sou puxado de volta ao corpo, mesmo sendo totalmente lúcido. Me aconteceu muitas vezes assim também, sabe? A gente sente quando está sendo chamado de volta para o corpo, vamos dizer assim, né? Eu, pelo menos, sinto, né? Quando estou sendo chamado de volta para o corpo. Então, não necessariamente vai perdendo a lucidez. Mas muitas experiências minhas, eu vou perdendo a lucidez e caio num sono também. Também me acontece isso. Só que esse tipo de experiência, quando você vai perdendo a lucidez, muitas vezes você acaba não lembrando muito bem das coisas, né? Perde muito do que foi experimentado. Eu prefiro muito conseguir voltar consciente do corpo, porque aí eu trago as lembranças bem certinho. Às vezes eu volto, mas não acordo, eu sonho que estou relatando a experiência até para meu pai, que eu estou escrevendo. Aí eu penso que acordei, vejo que estou dormindo de novo, aí vai de novo até que eu acordo. Parece que é as camadas vai descendo. Buenas, mas nós vamos terminando aqui, Alexei. Já passou 1h35. Passou que eu nem vi, cara. Passou que eu nem vi. Vamos só colocar a última questão aqui da Isolda.
tudo que pensamos pode ser plasmado no plano extrafísico. As pessoas acham que estão sonhando, mas pode ser projeção, sim. Sonho lúcido, para mim, é um primeiro passo para uma saída lúcida. Perfeito, perfeito. Muito bom. Gostei dessa colocação dela, sabe? Ela acrescenta aqui. No caso do sonho lúcido, a pessoa só escolhe continuar em sua ilusão astral. Bem isso aí. Eu penso bem por aí também. Também penso assim. Muita gente coloca tudo num pacote. Olha, eu sempre fui contra isso. Nossa. Muito bom, sabe? O Valdo chamava o sonho lúcido nada mais do que uma porção semiconsciente, né? Semiconsciente, exatamente. Uma porção semiconsciente. Só que eu discordo um pouquinho dessa colocação do Valdo, porque eu já realizei alguns sonhos lúcidos onde eu estava realmente muito consciente. Só que o ambiente continuava sendo um ambiente de sonho. E eu estava ali transformando tudo, transformando toda a realidade ali que eu estava vivenciando, sabe? E eu sabia que era um sonho lúcido. Mas eu quis manter aquele sonho lúcido para ver o que eu podia fazer, sabe? Sim. E era tudo controlado por mim, sabe? Era um ambiente de sonho totalmente controlado por mim, mas era sonho, né? Eu passava de um ambiente de sonho. Todo ele plasmado, como diz a Isolda ali, né? Todo ele plasmado por mim mesmo. Então tem essa situação. Por isso que eu penso que, e o William Gilman fala isso, né? Que tem a realidade de consenso, onde você não consegue realmente mexer nas coisas, mas tem lugares que são de não consenso, onde eles são muito flexíveis, que você pode plasmar, modificar, alterar, enfim, né? Mas é uma questão bem típica do astral, né? Buenas. Então, vamos lá. Terminando a live de hoje. Vou falar primeiro, depois eu passo a palavra para o Alexei. Queria primeiro, então, agradecer a todos que estiveram aqui hoje. Foi muito legal, porque teve bastante participação hoje. Teve até aquela briguinha sobre o Urântia ali, que foi muito legal. Me deixou curioso para saber mais sobre o livro de Urântia. E eu acho isso fundamental, sabe? Porque esse tipo de live que a gente está batendo papo, a gente está aprendendo, tá? A gente está vendo aí, conhecendo coisas, é muito legal. Conhecendo também o pessoal, né, que participa, está sempre lá no canal, assistindo vídeo, etc. E às vezes a gente não tem esse contato, né? E a live nos proporciona esse contato. Muito legal. Então eu queria agradecer a todos que participaram. Vamos ver se na próxima quinta a gente faz uma outra live, a gente está planejando mais algumas coisas aí, né? E nós vamos indo, vamos nos divertindo sempre, né? Então, feliz ano novo para todos vocês, que esse ano seja repleto de coisas boas, de muita espiritualidade, muita saúde, principalmente, né? E que a gente possa realizar aí os nossos desejos. Alexei, suas palavras finais. Agradeço, Guilherme, pela oportunidade. Sempre muito gostoso poder fazer a live. A gente nem vê o tempo passar, é um assunto que a gente adora conversar. E foi bacana ver o pessoal observando vários nuances de uma coisa, outra coisa ali e tal, né? A dica final é realmente buscar refletir sobre tudo e ter a sua própria resposta, buscar a resposta, que ela está em nós também, nas nossas experiências, né? Vai ter muitas opiniões, né? E é bom que tenha bastante opiniões, porque se todo mundo pensasse da mesma forma, ia ser bem chato, né? Então é legal a gente observar vários modos, vários pensamentos, várias maneiras e ter a nossa própria, buscar a nossa própria identidade a partir da nossa experiência pessoal. É isso. Boa noite a todos. Ótimas palavras, Alexei. Gostei muito. É isso aí. A gente acabar criando a nosso próprio conhecimento de tudo isso aí, né? A gente vai agregando, sempre agregando, né? Eu acho que isso que é fundamental mesmo. Certo, então? Paz profunda para todos. Falou. Até a nossa próxima live e também os vídeos que vão estar aí no canal. Um grande abraço para todos. Um abraço.